É uma honra para mim falar aqui de Ovídio Martins, jornalista. Trabalhamos juntos na rádio durante cerca de 3 anos, mas para além de apresentar aqui nesta apresentação as minhas recordações, faço questão também, ou fiz questão de entrevistar outros colegas e pessoas, a fim de poder apresentar um perfil fiel da passagem deste grande poeta e escritor pela rádio e jornal. No seu livro Independência, publicado em 1982, edição do Instituto Cabo-Verdiano do Livro, Ovídio Martins reuniu uma seleção dos seus escritos publicados na imprensa ao longo dos anos. O prefácio ou nota introdutória de Oswaldo Osório, naquele livro, refere que são crónicas do cotidiano nacional, ainda na clandestinidade e realizações nos 2 anos imediatos, ou seja, escritos do antes e depois da independência. Mas, antes de avançar, acho que será importante recordar que naquela época imperava o chamado jornalismo militante, uma prática no tempo do PAIGC, quando da clandestinidade e luta armada na Guiné. Amílcar Cabral dizia: "É nosso jornal, aquele que o nosso povo lê, na clandestinidade, e que leva as informações com os pontos de vista dos nossos responsáveis e militantes." Esta é uma citação da mensagem de Cabral à primeira Conferência de Jornalistas Afro-Asiáticos realizada em abril de 1963 em Jakarta, referida pelo colega António Soares Lopes, Tony Checa, no seu livro Os Média na Guiné-Bissau, edições Curubal 2015, página 41. Escreve ainda Tony Checa, citamos: "O movimento de libertação vai ainda mais longe e cria uma estrutura designada de Núcleo de Jornalistas do PAIGC, que se associa à Organização Internacional de Jornalistas, OIJ, muito próxima dos países do Bloco Socialista e do Movimento dos Países Não Alinhados. Alguns dos quadros que trabalhavam na ideologia e informação do PAIGC, nomeadamente Vasco Cabral e José Araújo, entre outros, possuíam o cartão internacional de jornalista emitido pela OIJ, Organização Internacional de Jornalistas." Este era, pois, o conceito editorial daquela época nas publicações do PAIGC, ou a ele ligadas, e na Rádio Libertação. Algo absolutamente normal naquela época, devo frisar. Estava-se, pois, num contexto de guerra contra o colonialismo português. Este conceito estendeu-se e implantou-se em Cabo Verde, depois do 25 de Abril, no contexto da luta política que teve início logo a seguir e depois da independência, no âmbito do monopólio dos meios de comunicação, preconizado no programa daquele partido, o Movimento de Libertação. Tendo como pano de fundo o jornalismo militante, a pena de Ovídio assume o papel de arma de combate. Os seus escritos na imprensa são sobretudo em forma de comentário, crónicas, editoriais, etc., com textos que explicam, criticam o acontecimento e se destinam a formar opinião e mobilizar para a causa da independência. Carlos Reis, combatente que conviveu de perto com o poeta, resume deste modo: "Ovídio, quando escrevia, ainda que escrevendo em prosa, não era para ele possível deixar de defender as ideias, as convicções dele, que estão sintetizadas nos belos poemas. Ele era muito daquilo que ele escrevia, como O Único Impossível, dedicado a Baltasar Lopes, a Anti-Evasão, dedicado a João Vário, e não o faz por acaso." Por isso, Carlos Reis diz: "É sempre complicado separar o grande poeta que foi do Ovídio combatente e patriota do jornalista." A carreira de jornalista de Ovídio Martins teve início em Portugal, onde manteve relações estreitas com os conterrâneos Daniel Filipe e Martinho Nobre de Melo, este ligado à imprensa. Através dos anos 1950-60, publicou em jornais portugueses como Diário Popular, dirigido por Nobre de Melo, e Diário de Lisboa. Carlos Reis recorda que Ovídio sai de Portugal entre março e abril de 70, na sequência de um processo apoiado pelo PAIGC, sob uma proposta da então estrutura do PAIGC em Portugal, e sai para resolver o problema de saúde que era a sua surdez. Ovídio sai primeiro via Paris, vai a Conakry, de Conakry vai para tratamento médico em Moscovo, chega-se à conclusão que o problema de surdez dele não tinha solução técnica possível,
podia-se introduzir paliativos, mas não se deixou cair os braços. Foi ainda para a Alemanha, a antiga Alemanha RDA, República Democrática da Alemanha. Nesse processo de procura de uma solução para a surdez, Ovídio segue depois para a Holanda, explica Carlos Reis, num compasso de espera porque Onésimo Silveira considerava que na Suécia, onde ele estava, talvez se pudesse encontrar aparelhos mais sofisticados que, não resolvendo a totalidade do problema do Ovídio, poderiam mitigar em parte a grande dificuldade de audição que Ovídio tinha. Foi assim que Ovídio naturalmente está na Holanda há alguns meses e que depois acabaram por se traduzir em anos. A direção da Associação Cabo-Verdiana, que assumia a direção do Boletim Nos Vida, procurou, pois, aproveitar da melhor maneira possível a presença de Ovídio e da grande personalidade cultural e intelectual que era Ovídio Martins. Foi editada uma página de apresentação do Ovídio nos números 35 e 36 de março-abril de 73. Há depois uma sessão de homenagem que conta com a presença de Onésimo Silveira, que coordena a seleção e edição dos 100 poemas de Ovídio. Foi, pois, neste contexto que Ovídio Martins colabora e publica no Boletim Nos Vida, mas conforme Carlos Reis, isso não é regular e nem tem continuidade, é dispersa. Analisando agora os textos do livro Independência, mas publicados inicialmente no Boletim Nos Vida, temos algumas surpresas. Recorda Carlos Reis. O primeiro número da revista Nos Vida é de 68, portanto o Ovídio ainda estava em Portugal, mas fundamenta e defende a oportunidade do título. Diz que é importante falar de Nos Vida, que um boletim que se chama Nos Vida oferece grande oportunidade, falarmos de Nos Vida com verdade, com frontalidade, sem medos, sem papas na língua, como ele gostava de dizer. Portanto, este texto foi uma colaboração a partir de Portugal. De acordo com Carlos Reis, é a partir de 73 que ele publica textos no Boletim Nos Vida que normalmente têm a ver com o tempo que se seguiu ao assassinato de Amílcar Cabral, quando houve uma agitação muito forte das respostas da PIDE, tem a ver com a prisão e ida para Angola de alguns jovens aqui de Cabo Verde, mas também em Portugal houve prisões na sequência desse assassinato de Cabral, como se deve recordar. Ovídio, portanto, escreve sobre este tema e o número de prisões que é superior àquilo que geralmente é falado de trabalhadores da Lisnave. Aponta Carlos Reis, havia exatamente num dos textos a denúncia deste tipo de situação. É de referir ainda os textos anteriores de 75 sobre os acontecimentos no chamado período de transição, aqui em Cabo Verde, publicados no Nos Vida e, presumo eu, noutras publicações. Neste ponto, devemos salientar que os textos de Ovídio Martins, publicados na imprensa, não têm assinatura e os textos publicados no seu livro Independência não têm qualquer referência que permita situar o leitor. Carlos Reis é da mesma opinião e explica. O Boletim Nos Vida comete o erro técnico que a publicação intitulada Independência também comete, que é não fazer referência à fonte, ao contexto, não apresenta datas e não assina. Há um grande número de textos no Nos Vida sem assinatura. Naturalmente, quando é assim, diz Carlos Reis, é a direção que assume e, como havia uma certa identificação entre a direção da associação e a direção do boletim, as pessoas próximas da direção também davam a sua contribuição e não faziam questão que os seus nomes aparecessem. Então, há textos que se vê que são de Ovídio, mas que não estão assinados. Perguntei se isso seria devido ao facto de se estar na clandestinidade. Carlos Reis responde logo, na Holanda não havia esse problema. Eu insisto numa explicação. Carlos Reis rindo diz, é do ecossistema político e social da época, aliado a alguma humildade da militância das pessoas, era muito social isso. Pode passar despercebido, pode ser discreto, poder contribuir sem estar à espera de retribuição, sequer da visibilidade do nome. Naturalmente, poderá haver várias explicações, mas a minha é essa.
Em agosto de 1975, quando cheguei à praia e me apresentei na Rádio Voz do Povo, eu já conhecia o vídeo dos poemas revolucionários que eram muito divulgados na época. Era uma personalidade da revolução em curso e um mártir da luta clandestina, tinha sido preso pela PIDE. Ficou surdo, dizia-se, devido às torturas que sofreu. Perguntei a Carlos Reis se isso era verdade. Responde: eu acredito que sim. Admito a possibilidade de ele poder ter já alguns problemas na altura, mas que se agravou. Não há dúvidas a este respeito. Ele próprio também não tinha. Aqui devo dizer que impressionava o facto de saber que Ovídio Martins, agora surdo, era músico, tocava piano. Os amigos chamavam-lhe Tututa por causa disso. Não é de admirar que a música e a sua sensibilidade musical transpirem dos textos e poemas, portanto, de Ovídio Martins. Na Rádio Voz de Povo percebi logo que cheguei que o programa Temas ao Acaso era a joia da programação. Recorda Johnson Soares, o diretor da rádio na época. Lembro-me perfeitamente com o Manduca, o Armando Lima Júnior e com o Ovídio Martins, nós tínhamos um programa diário que era o programa Temas ao Acaso, sempre divulgado antes do noticiário da noite, todos os dias e cada dia com um tema diferente. Havia já um auditório interessante e começamos a ganhar, de certo modo, uma aceitação junto do grande público. Este programa Temas ao Acaso tinha um indicativo interessante e apelativo que consistia numa introdução com baixo e bateria, um extrato da música Chameleon, do pianista Herbie Hancock. Para mim, foi uma surpresa ouvir aquela música e outras no estilo pure jazz, free jazz ou jazz rock funky, sendo utilizadas como indicativo e separadores deste programa. O tema de cada programa, o estilo do texto, a qualidade literária, a entonação da locução, tudo casava na perfeição com a música requintada que entremeava o texto. Johnson Ramos recorda: era um programa de 15 minutos, nós fazíamos questão que não ultrapassasse os 15 minutos, mas eram sempre temas muito atuais, com uma componente pedagógica muito forte e formadora da opinião pública. E o Ovídio, temos que lhe tirar o chapéu, era de facto uma pessoa fantástica a todos os níveis. Manduca, ao relembrar este programa, diz: foi gratificante ter trabalhado com um grande homem como o Ovídio Martins. Às vezes ele falhava, então eu e o Johnson tínhamos que escrever. Os temas eram sobre a atualidade, era um programa diário. Sobre os bastidores do programa, Johnson Ramos recorda: Ovídio Martins tinha uma facilidade de escrever que é uma coisa impressionante, uma rapidez de produção, e ele levava sempre temas manuscritos. Eu acrescentaria o que dificultava a leitura, porque muitas vezes Ovídio levava os textos em cima da hora. Johnson Ramos explica: no início não tínhamos tempo para bater tudo aquilo à máquina. É preciso dizer, não havia os computadores como há hoje, eram ainda máquinas de dactilografar, nós não tínhamos tempo para dactilografar. Eu inicialmente ainda tinha alguma dificuldade em conseguir ler os manuscritos com a rapidez que era necessária, mas com o tempo aquilo já era outra coisa perfeitamente normal. Nem sequer era uma dificuldade. E o Vera Cruz era o operador de som exclusivo da equipa deste programa. Mesmo que não estivesse na escala de serviço daquele dia, ele aparecia. Ao tempo da minha chegada à praia, também fazia a locução deste programa a Manuela Azevedo, que era estudante no liceu. Temas ao Acaso era geralmente o último programa do dia a ser gravado. Note-se, havia um único estúdio na Rádio Voz do Povo, emissora oficial. Era, portanto, no intervalo das emissões da manhã, entre as 8 e as 12, e à tarde, das 14h30 às 18 horas, que o estúdio estava livre e se faziam as gravações e a preparação das emissões. Muitas vezes, o texto deste programa Temas ao Acaso, como referido, chegava em cima da hora do início da emissão, então quase não havia tempo para se terminar a gravação-montagem. Ocorria então o inevitável, um atraso de 15 minutos ou mais na abertura da emissão. Ovídio, recorde-se, era surdo. Para falar com ele era um problema. Recorria-se a papel e lápis.
Johnson Ramos, no entanto, ultrapassava esse problema de comunicação e tinha uma relação excelente com o poeta. Johnson recorda: naturalmente que eu dizia, escrevia. Ovídio, nós estávamos a querer sugerir que escrevesses sobre este tema, ou aquele outro, ou sobre outro. E ele, muito bem, ok. No dia seguinte, lá ele trazia normalmente 4 ou 5 páginas manuscritas, e eram esses os temas, digamos, a fonte de alimentação do programa Temas ao Acaso. Para além de escrever de segunda a sexta para a rádio, Ovídio Martins também escrevia e colaborava com o jornal Voz de Povo. O colega Carvalho Santos descreve-o assim: Ovídio era jornalista, apesar das limitações que tinha de audição. Aliás, ele colaborava também na rádio. Ele servia-se dos telexes na altura, que era uma inovação, e estava inteirado de quase tudo o que se passava no mundo, e a partir daí escrevia artigos que eram lidos na rádio e utilizados no jornal. Ele na altura era um dos mais categorizados. Era um homem que tinha boa pena e as colunas dele eram bastante lidas, pelo que a gente percebia, não é? Note-se que até o 25 de abril de 74 as notícias eram enviadas pela ANI, Presse Lusitânia, através de código Morse. Havia um telegrafista que fazia este trabalho. Com o fim desta agência do Estado Novo, passou-se a fazer escutas de estações de rádio estrangeiras. Logo após a independência, em setembro de 75, foi instalado um receptor da agência France Presse. Logo depois, em outubro, passou-se a receber as notícias das agências TASS e TANIUG. Outro colega nosso, Franklin Palma Andrade, traça o seguinte perfil de Ovídio Martins. O que ele, Ovídio, desenvolvia no Voz de Povo era uma extensão daquilo que ele fazia na rádio. No Voz de Povo, ele selecionava e depois compunha o noticiário internacional. Para isso, ele socorria dos telexes que estavam instalados na rádio, portanto, saía uma cópia para a rádio e uma cópia para o Voz de Povo. Ele fazia isso com uma certa periodicidade, porque na altura o jornal era semanário, portanto, ele fazia isso ao longo da semana, como forma de confeccionar a página internacional para o jornal que saía ao sábado. Mas, para além disso, ele às vezes exercia as funções de rewriter, não como função que lhe era destinada, mas num estilo de colaboração, porque havia pouca gente e ele desdobrava-se. Neste ponto, devo dizer que Ovídio Martins foi, naquela época, a única pessoa nomeada na categoria de jornalista na então Direção Nacional de Informação, secção Jornal Voz de Povo. Foi através de um despacho do primeiro-ministro, a tutela na época, publicado no Boletim Oficial número 13 de 27 de setembro de 1975, página 88. Esse despacho integrou na função pública todo o pessoal que tinha sido recrutado para a rádio e jornal, constituído na maioria por jovens que foram então nomeados nas categorias de jornalista, estagiário ou noticiarista no caso da rádio. Note-se alguns dos jovens que passaram a integrar o quadro da rádio e jornal tinham realizado estágios de pouco mais de um mês em Portugal, entre maio e junho, 2 meses antes da independência, mas a maioria dos agora nomeados não tinha formação. Foi assim que começou o processo de construção da imprensa escrita e rádio com profissionais a tempo inteiro, porque até aquele momento o rádio e jornal tinham funcionado apenas com gente em part-time e em número limitado. Basta dizer que as rádios emitiam 3 a 4 horas por dia. Naquela época, volto a frisar, imperava o jornalismo militante, cujo objetivo era a mobilização para a causa da independência. Logo a seguir, ao 5 de julho de 1975, foi a mobilização para a causa da reconstrução nacional, construção do Estado, etc. Chavões que hoje soam muito mal a certas pessoas, mas era e foi assim. Naquele contexto, também se registrou nas edições do jornal Voz de Povo um blackout do nome de Ovídio Martins nos escritos dele que foram sendo publicados. Mas, na rádio, os escritos de Ovídio Martins eram assinados, pois no final dos programas havia sempre a indicação de toda a equipa de produção, locução, sonoplastia, uma tradição que se manteve na rádio, mesmo depois do 25 de abril de 1974. Carvalho Santos explica. Curiosamente, na altura, os artigos não eram praticamente assinados.
Os artigos, as notícias, normalmente não eram assinados, nem sequer o jornal trazia no cabeçalho o nome do diretor. Franklin Palma diz que o jornal Voz do Povo nasceu de raiz, foi um processo que foi crescendo. Por isso, só muito mais tarde, a partir de 1977, é que ocorreu uma melhor organização do jornal em matéria de noticiário, já de uma forma estruturada, digamos, de uma matéria melhor alinhada. Isso aconteceu devido ao regresso de quadros que tinham sido enviados para formação no exterior. Refere Franklin Palma, quem estava à frente do jornal era o Rolando Vera Cruz Martins. Foi a partir dessa altura que se criaram as secções nas edições do jornal. Eu tomei agora a página nacional, que incluía Cabo Verde e Guiné-Bissau. O Aristides Lima estava no Internacional, o Arménio Vieira na Cultura e o Nenem no Desporto e o Arnaldo Andrade no Geral. Eu fui procurar nas edições do Voz do Povo daquela época os textos não assinados de Ovídio Martins, que constam do seu livro Independência. Eis alguns exemplos. Espaço Cultural, nas edições do Voz do Povo de 21 de agosto de 75, 4 de setembro de 75, 18 de setembro de 75, 14 de novembro de 75. Comentários Crónicas, Alfabetização, edição 12 de setembro de 75, Cinema, edição 7 de novembro de 75, Visita da Resistência Chilena, edição 5 de dezembro de 75, Editorial sobre Angola, 13 de novembro de 76. Há muito mais, mas note-se, Ovídio, para o seu livro, fez uma seleção de textos, a maioria constaram do programa radiofónico Temas ao Acaso. Apresento agora um retrato de Ovídio Martins na sociedade e relações com os colegas de trabalho. Simples, de fácil trato, fazia amizade com toda a gente. Frequentador assíduo da esplanada da praça e do Café Cachito, era nesses locais que, além das conversas com os amigos, jogava xadrez. Embora mais velho, alinhava com a malta da informação pelas noites praenses, geralmente depois da apresentação do noticiário das 23 horas, instituído com o aumento das horas de emissão em setembro de 1975, a malta ia jantar, distender por aí, comer um churrasco no Elísio, como era conhecido o restaurante Alegria do Paial, ou então beber umas cervejas no Copo Limpo, ali pelos lados da Achadinha ou em casa de Minha Preta. Saíamos nessas andanças noturnas no Bolinha, o carrinho azul do Ivo, Vera Cruz. Companheiros habituais, claro, o Ivo, eu, o Johnson, Ovídio, Simão Lopes, Gigante, etc. Ajeitávamos-nos e lá cabíamos 6 pessoas naquele minúsculo Austin A30, um modelo antigo do ano de 1955. Franklin Palma recorda. Ele era surdo, mas gostava dos seus passeios, de frequentar o seu barzinho, para não ficar isolado. Ele ia conversando, mas conversar com o Ovídio exigia uma certa paciência, porque tu tinhas de estar atento a ver o movimento dele, porque ele era surdo, mas falava bem, evidente. Mas, da parte dele, sempre havia uma preocupação e uma perturbação, e ele, de vez em quando, isso depois de umas 2 cervejolas, perguntava-me: ó Palma, se eu estiver a falar alto, tu dizes-me. Enfim, para terminar, vou cortar aqui o que se passou com 2 dos textos mais badalados e populares de Ovídio Martins, publicados no seu livro Independência, mas que foram difundidos em primeira mão na rádio em 1975 e 76, no programa Temas ao Acaso. Por ocasião do primeiro aniversário da Independência em 1976, as comemorações foram com pompa e circunstância. Estivemos envolvidos em muitas reportagens de vários acontecimentos. Havia, pois, uma movimentação enorme na rádio. Foi justamente no meio de toda esta confusão que Ovídio Martins aparece em cima da hora e entrega um texto alusivo ao primeiro aniversário da Independência para o programa Temas ao Acaso. Apesar deste contratempo, o programa acabou por ser gravado e transmitido naquela noite. Este texto, intitulado Um Ano de Liberdade, viria mais tarde a constar da página 57 do livro Independência, referido anteriormente. No dia seguinte, Johnson lembrou-se de um outro texto do Ovídio, do ano anterior, intitulado Viva a Independência de Cabo Verde.
Como não se guardou a gravação do ano anterior, portanto julho de 1975, Johnson disse: "Este texto é importante, deve ficar no arquivo." Combinou então com o Ivo Vera Cruz e, se não estou em erro, no dia 8 ou 9 de julho, fez-se uma gravação que foi para o arquivo, gravação essa que não tem indicativo de temas ao acaso. Esta gravação foi utilizada no máximo uma ou duas vezes ao longo desses 46 anos. Depois de publicado no referido livro, página 27, este texto tornou-se a marca registada daqueles tempos do início da independência. Outro texto bastas vezes citado em discursos e intervenções é Ilha a Ilha, também publicado no livro, mas não me recordo se foi gravado na rádio. Bem, fui procurar no arquivo da Rádio de Cabo Verde, encontrei. Agradeço, pois, a direção da RTC que autorizou a cedência de uma cópia, bem como de todo o pessoal que me recebeu de braços abertos, e tudo fez para localizar a gravação, que agora proponho uma audição de um extrato. Vamos, pois, viajar no tempo através do programa Temas ao Acaso e conhecer o trabalho que se fazia na Rádio Voz do Povo em 1975 e na emissora oficial de Cabo Verde em 1976. Temas ao Acaso, um programa diário da Rádio Voz do Povo, emissora ao serviço da Revolução. Temas ao Acaso, todos os dias às 19h30, uma crónica sobre um tema da atualidade. Viva a independência de Cabo Verde. E pronto, chegamos assim ao fim do pesadelo. Chegamos assim ao fim desta tortura sem nome, sem descrição possível, pois não é possível dar nome a um pesadelo de 5 séculos. Que caminhada! Os fantasmas que nos acompanharam neste subir a pulso para a nossa independência, nesta conquista da nossa dignidade. Com amor e raiva, desespero e luta, lágrimas de não poder fazer nada e lágrimas de agora é que é. Tudo misturado nesta nossa maneira de ir para a frente. Cabo-verdianamente. Com a resistência da cabra e da babosa, com a resistência da pedra. Mais do que isso, realmente, só nós, povo de Cabo Verde. Desde o princípio, a recusa pura e simples de aceitar mordaças. Mas que fazer? Como fazer? Flagelados do vento leste, tivemos que aprender e depressa. O mar transmitiu-nos a sua perseverança, aprendemos com o vento a bailar na desgraça, as cabras ensinaram-nos a comer pedras para não perecermos. Assim mesmo, e que mestres tivemos. Mestres que nos ensinaram a ressuscitar todos os anos para desespero dos que nos impedem a caminhada. E por isso fomos para a frente, como podia ser de outro modo, perdido que foi o medo às estiagens, porque descobrimos a origem das coisas. Só faltava podermos fazer. E agora podemos, já não temos que esperar nada silenciosamente, nem espreitar das esquinas do tempo liberdades imaginárias. Porque vamos construí-las, com os corações cheios de estrelas,
estrelas verdadeiras porque inventadas e vivas desde sempre. E as nossas madrugadas serão da cor que entendermos e não forçosamente azuis. E ouviremos certamente risos e cantos nos lábios das madrugadas, porque queremos e podemos agora.